Mais um episódio do cervejapod.com. Vamos começar agradecendo você que está conosco, você que já está inscrito no nosso canal e já assistiu todos os nossos episódios, está acompanhando a gente. Eu tenho recebido muitas informações, muitas mensagens no meu WhatsApp, nos parabenizando, fazendo perguntas. Algumas pessoas me põem na parede como se eu fosse mestre cervejeiro. Gera, Isso não é verdade. Tantos amigos telefonam para a gente para uma série de perguntas, Pois né? é. Então eu quero agradecer você que já está inscrito e agradecer você também, e especialmente você que nos encontrou por acaso e está assistindo o nosso episódio. Faz a sua inscrição, marca o sininho cada vez que a gente coloca um episódio novo aqui no canal, você vai receber aí uma informação, uma notificação. Eu estou recebendo de novo aqui o João Saciloto, que é mestre cervejeiro, professor da Unesp de pós-graduação, também proprietário de uma microcervejaria, e está conosco aqui nesse projeto do cervejapod.com, que não tem o objetivo de fazer propaganda de nenhuma marca de cerveja, de nenhuma marca de chopp, de absolutamente... Simplesmente informativo, Nós né? queremos contar história, dar gargalhadas Exatamente. e conhecer mais sobre a cerveja. E de todas as pessoas que nós procuramos, conversamos e entrevistamos antecipadamente nas pré-entrevistas que nós fizemos, o João eu conheci agora nesse projeto, eu não o conhecia, mas o João foi o cara que mais se encaixou e foi o cara que topou fazer o projeto conosco, de contar a história da cerveja. E o João tem um conhecimento grande. No episódio anterior, você que teve a oportunidade já de acompanhar, nós falamos um pouco da história da cerveja, onde ela nasceu, aliás, a gente vem falando isso desde o primeiro episódio, né? Mas no episódio imediatamente anterior a esse, você vai ver que os monges faziam as cervejas e inventaram vários tipos, sabores e maneiras de fazer cerveja para, de certa forma, driblar o jejum da quaresma. Qual era o ditado? Que a bebida não quebra o jejum. Não quebra o jejum. Então, a igreja impunha o jejum aos monges e aos cristãos em geral, e eles descobriram ou davam essa desculpa que beber não quebra o jejum, e assim eles se alimentavam com cerveja, mas também criaram técnicas e maneiras de fazer cerveja. O João já contou num episódio lá atrás que a refrigeração foi inventada por causa da cerveja. Na cervejaria Spaten. Na cervejaria Spaten. Já contou que tantas outras coisas surgiram no mercado, coisas que a gente usa hoje por causa da cerveja. Então, se você não viu, entra no nosso canal, tira um tempinho e vai vendo episódio por episódio, que você vai ver que é muito interessante. No episódio anterior, imediatamente anterior a esse, o João estava nos contando aqui que a cerveja ela foi levada para a Europa pelo Império Romano, que esteve lá no Oriente Médio levando a sua cultura. A sua cultura, quer dizer, tomando lá o Oriente Médio e levando a sua cultura, e também levando de volta a cultura de fazer cerveja. Era a globalização da época, né? Exato. E nós paramos a conversa no episódio anterior mais ou menos por aí. Falamos um pouco da mulher, né, da mulher que fazia cerveja e depois foi tirada do protagonismo e voltou na sequência como modelo, como... Na indústria cervejeira, ela veio retomando seu protagonismo, ou seja, aparecendo, pelo menos, em propagandas. Em propagandas, como uma isca aos olhos dos homens, para suscitar aquele desejo de tomar cerveja e fazer esses links nas suas cabeças. Agora, no final do episódio anterior, eu prometi uma coisa e eu vou cumprir aqui. João, como é que a cerveja, a partir da história que você vinha contando no episódio anterior, como é que a cerveja saiu da Europa e se espalhou pelo mundo? É interessante. Bom, durante o período da Idade Média, o povo europeu
eu não sei se podemos dizer o povo europeu, porque naquela época o povo era tão pobre e os senhores feudais eram tão ricos, né? Quem tinha mesmo as necessidades eram os senhores feudais, né? E quem detinha os comércios de vender algumas coisas para esses senhores feudais. E o povo, em geral, comia o que eles produziam. Exatamente, e produziam para os seus senhores feudais. Então, os senhores feudais e uma boa parte das suas burguesias tinham extrema dependência e necessidade de comércio com os países do Oriente. Vamos citar, assim, principalmente a Índia e China, né? Havia a rota da seda que vinha da China e outros tecidos e traziam de lá tantos temperos e tantas outras tinturas, traziam resinas, tapetes. Isso era uma rota de comércio. Então, isso era uma rota de comércio que existia naturalmente por algumas centenas de anos isso estava ocorrendo. Sim. E a rota também que trazia produtos da Índia, temperos, sal, açúcar. Na Idade Média, as pessoas eram muito dependentes de sal e de açúcar e de tempero. Por quê? Você matando... Como diziam em Minas, por causa de quê? Por causa de quê, né? Porque eram conservantes naturais. Quando se matava um porco, ou se comia ele todo rapidamente, ou não tinha geladeira para deixar ele lá. Então salgava ele muito e defumava. Então tem nos países ali da Europa aquele presunto de Parma, o ramon espanhol, né? Aqueles aqueles presuntos todos conservados por meios de defumação e sal. Então, o sal era indispensável para a conservação de alimento. Para a conservação dos alimentos. Especialmente das carnes. E os açúcares também, açúcar também. Né? Eles tinham lá na Europa o açúcar da beterraba. Você precisava de bilhões de toneladas de beterraba para pegar um pouco de açúcar, mas dá para fazer. Mas outros países vendiam mais açúcar também. Então, como é que se conservavam as frutas? Se você tinha lá um pomar que dava um monte de fruta, não dá para comer tudo em 2 dias. Não tem como. Tinha que se fazer compotas, doces. Sim, por isso que se usavam os açúcares. E os açúcares. Então, os doces vindo de qualquer fruta duravam aí anos. Até hoje, se você compra um doce de mamão, um doce de jaca, um doce de laranja, naquela compota, naquela calda, naquele melado, você pode deixar aberto em cima da sua pia durante 3 anos que não vai estragar, porque os açúcares... Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Não, quero lembrar aqui que o João, além de mestre cervejeiro, proprietário de uma microcervejaria e professor da Unesp, ele é engenheiro químico. Eu sou químico. Químico, não é engenheiro químico? Não, de formação não. Não, mas é químico. Não, então, e o João pode explicar para a gente essas coisas, como isso que ele vai falar agora. Eu gosto de usar as histórias mais coloquiais para justificar o conhecimento em química, em biologia, porque nós vivemos hoje uma época extremamente dependente da ciência. Exatamente. Antigamente, que não havia muita ciência, as pessoas morriam mais cedo, não viviam bem. A qualidade de vida hoje está muito ótima por causa do conhecimento da ciência, né? Ou seja, o pessoal fazia um doce de mamão há 100 anos atrás, não sabia por que ele não estragava, só sabia que era assim, né? Agora se sabe. Hoje se sabe. Então, na época medieval, se precisava muito do açúcar, precisava muito do sal e outros temperos também para dar sabores. E haviam propriedades nesses temperos também conservantes naturais. Olha, nada disso tem a ver com cerveja. Não. Nós estamos falando da rota dos comércios do Oriente à Europa, exatamente. Mas nós vamos chegar na cerveja, tem um motivo aí. É isso aí. Deixa eu me lembrar. Rota da cerveja. Rota da cerveja, não. Rota da... Tirei o João do centro. Rota da seda. Consegui tirar o João do centro. Não fez isso, não. É assim mesmo. Toda vez que nós vamos contar histórias, as pessoas vão perguntando outras coisas. Isso vai abrindo um leque que, na verdade, dá vontade de contar outra história e a gente esquece dessa. E vai enriquecendo. E aí, a hora que a gente está indo embora, a pessoa... mas é aquela história que você ia contar. Vai como acabar, é que é? Não, aí a gente volta, né? Mas é assim mesmo. É muito enriquecedor isso.
Isso. Você vê que a partir de uma pequena história você tem várias outras para se contar. Exatamente. Então, imagina que você está lá na sua casa e quer fazer um bem para os passarinhos ao seu redor e coloca aqueles copinhos para o beija-flor. Beija-flor. Né? Aguinha com açúcar. Água com açúcar. Bebedouros de água com açúcar. Muito obrigado, Fábio. O Fábio está aqui falando como é que chama o negócio. Bebedouro. Aqui todo mundo sabe tudo, mas não sabe o nome do bebedouro. Mas o Fábio sabe o nome de bebedouro porque é bebedouro. Porque é de beber. Porque se fosse outra coisa, ele também não saberia. Não. Bom, vai lá, João, então. Nós colocamos, eu, por exemplo, fiz muito isso. Os bebedouros nas nossas sacadas, o nosso quintal, para atrair os beija-flores. E se a gente colocar uma água com pouco açúcar ali, pode acontecer de bactérias também pegarem ali e transformar aquilo em uma bebida fermentada e cheia de bactérias. O beija-flor pode até morrer. Então, o recomendado é você adoçar bastante esse caldo, fazer um caldo bem consistente de água com açúcar, porque quanto mais açúcar tem nesse caldo, menos bactéria pega. Eu acho que matei muito o beija-flor. São teorias, tá bom? Eu sempre coloquei um pouquinho de açúcar, porque o açúcar é para não gastar muito, né? Também. Você pode colocar, vou te falar, entre 25% a 30% de açúcar no caldo. Isso. Eu acho que o beija-flor não bebia. Ele não bebe, no caso, se tiver extraído lá, porque eles sabem identificar. Não ia beber. Essa proteção do açúcar muito concentrado em caldos na natureza, a gente pode observar no néctar das flores, que quando a gente consegue pegar algum néctar de alguma flor, a gente percebe que é muito viscoso e consistente. O próprio mel, né? Bem lembrado, o próprio mel. As abelhas fazem aquilo com muito açúcar, muita consistência para servir de alimento às suas larvas filhas e também as bactérias externas não irem lá acabar com aqueles açúcares. Então, voltando, por que toda essa história? Porque as pessoas na época medieval dependiam muito de açúcar, muito de sal e dependia muito do comércio do Oriente. Precisava daquela rota ali de comércio. Eu, num dado momento, não sei citar quem nem porquê, essas rotas do comércio com o Oriente foram quebradas. Foram interrompidas. E a Europa se viu sem o açúcar, sem tempero, sem especiarias. Sem sal. Lembra, no primeiro ano de grupo, sua professora falava assim, Dom Pedro não, o Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil porque ele estava indo na Índia em busca de especiarias. Naquela época do primeiro ano de grupo eu nem sabia o que era especiaria. Eu fui descobrir depois, né? Mas ele estava buscando cravo e canela, para quê? O que ele ia fazer? Ele não tinha o que fazer, não? Não tinha o que fazer, depois ia buscar sal, açúcar, fazer não sei o que com isso, né? Navios afundavam, pessoas morriam. Bom, eu fui entender depois, né? A necessidade desses produtos. Então, essa quebra da rota do Oriente e os homens lançados ao mar, ali na Península Ibérica, principalmente, né? Na Espanha e Portugal, né? E depois Inglaterra, os homens foram se lançando ao mar, já tendo uma ideia que poderia haver alguma terra adiante, mas principalmente eles queriam dar a volta ao mundo. Eles já sabiam naquela época que a Terra era redonda. Eu não sei porque hoje ainda alguns dizem que a Terra é plana. Tem gente que está teimando. Tem gente que está teimando. Naquela época, até o Cabral sabia que ele ia dar a volta e ia chegar na Índia, caramba. Tá bom. Né? E aí, eles dizem aí, a rádio da época diz que teve uma calmaria no Equador e eles vieram parar na América. Então, descobriram as Américas, os portugueses, os espanhóis e os ingleses mais acima, né? Aqui no Brasil dizem que foi o Pedro Álvares Cabral, mas 4 anos antes de Pedro Álvares Cabral já tinha o Augusto Pinson aqui, né? Em Recife, lá em Cabo de Santo Agostinho. Aliás, eu morei lá,
nas minhas idas e vindas pelo mundo cervejeiro, minha filha mais velha nasceu em Recife por conta dos trabalhos em cervejaria também. Olha só. Bacana, né? Sabe que eu estive no México e eu pude conhecer o lugar onde chegaram os espanhóis, Olha, onde atracaram as lindo isso, caravelas, e uma cidadezinha, um lugarzinho chamado Antígua. Antígua. E tem lá, nós fomos fazer uma visita à Antígua, tem a primeira capelinha que foi construída pelos espanhóis. Eu tenho foto lá. Que bacana. Eu vi na TV. Tive a oportunidade de estar nesse lugar. Está destruída, a capela está destruída, a cidade está destruída, está acabada, mas tem lá os lugares onde atracaram as caravelas e tal, e as placas lá. Existe um marco lá. Que interessante. Muito bem. E aí eles, falamos e aí junto, né? Aí vieram... os temperos e os maus ventos colocaram esses europeus aqui nos novos mundos, onde não havia cerveja, né? Claro que alguns índios aqui nas Américas já dominavam alguma arte de fazer uma bebida destilada. Mas eu conto já sobre isso daí. Mas veja bem, lá nos Estados Unidos, os ingleses partiram e chegaram ali naquela região norte de Maryland, acho que Massachusetts, por ali. Foi isso. Né? Chegaram lá e queriam beber uísque. Procuraram algum cereal. Não tinha. Fizeram o quê? De milho. Esse milho. Um uísque de milho, que hoje é o famoso Bourbon. O famoso Jack Daniels. É um uísque, não é um uísque, é um Bourbon feito de milho. E aqui nas Américas não aconteceu isso, né? Com relação à bebida. Aqui eles viram uma grande região muito farta em terra para se plantar cana-de-açúcar. Exato. E regou a Europa de açúcar, né? Acabaram-se todos os problemas. Nada dava tanto açúcar quanto a cana, né? Porque como você disse antes, tirava açúcar de beterraba, batata doce. Toneladas e toneladas, tirar um pouquinho de açúcar, né? E aí, aquelas montanhas de açúcar que a cana-de-açúcar começou a dar, fazia aqueles torrões e chamavam de pão de açúcar, né? Por isso que tem o pão de açúcar hoje, né? Exatamente. E só por volta do ano 1800... Porque aqui no Brasil nunca teve bem uma colonização, né? Teve mais assim uma exploração do reino, era o que a história permitia na época e tudo bem. Mas o Napoleão ajudou-nos bastante, né? Porque fez a família real portuguesa fugir de lá e vir para cá. Veio para o Brasil e chegando aqui, todo aquele reinado, todo aquele corpo do senhor, né? Não tinha nada. Não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. Até o senhor de escravos naquela época cedeu o seu palacete para que a família real pudesse ficar, né? E as outras pessoas já foram invadindo as casas do pessoal do Rio de Janeiro, ali ficaram. Não tinha dinheiro, não tinha banco, não tinha cerveja, não tinha nada. Então, o Dom João precisou dar um jeito de dar uma melhorada. Fundou o Banco do Brasil e outras coisas mais, algum progresso a mais que ele foi fomentando aqui. Não que ele tenha formado uma cervejaria, mas a primeira cervejaria no ano de 1800 e alguma coisa foi justamente a cervejaria onde está a cerveja boêmia hoje em Petrópolis. E ali começou possivelmente... Oficialmente a primeira cervejaria ali, que não pertencia à Antártica nem a ninguém. Que era da família... Não era nem da família real, era alguém particular que montou. Tá. Existe essa história, não sei precisar muito rapidamente aqui de quem era, mas era uma cervejaria que nasceu naquela época, contando então como que a cerveja chegou... pela necessidade. Pela necessidade de pessoal estar valorizando. E aí chegou então a técnica que já era utilizada na Europa, chegou Aí sim, com a necessidade de se fazer cervejas e já com essa cervejaria, há de se importar o quê? Também a tecnologia e o conhecimento. Isso. A tecnologia e o conhecimento importado foi o alemão,
Por isso que hoje aqui no Brasil a gente acha, foi o alemão que inventou a cerveja, o alemão que é o dono da cerveja. Entendi, né? É porque a nossa cultura aqui no Brasil foi toda fomentada e criada a partir da tecnologia alemã. Exatamente, das tecnologias. Inclusive, voltando um pouquinho naquela história... Então, agora fica claro, a cerveja não foi inventada na Alemanha, ela já era feita lá no Oriente Médio. Antes da chegada do Império Romano lá, é que aqui ela chegou começou a ser feita com tecnologia alemã. Com a tecnologia alemã, exatamente com a isso. Técnica, né? Não sei se poderia se chamar isso de tecnologia. Era o jeito, o né? jeito de fazer, né? Mas já existiam grandes tonéis de cobre, né? Com lenha por baixo para ferver, já existia alguma coisa nesse sentido. E tanto é que os brasileiros tomaram para si uma palavra alemã, que é a palavra Chopp. Chopp, que nós já até falamos num outro episódio. Que significa copo, era um copo especial de alguns ml. Porque eu aprendi isso aqui com o João, e vocês que estão assistindo esse episódio e não assistiram os anteriores, Chopp não é uma bebida, Chopp é uma medida. É uma medida. Né? É um copo, uma caneca, alguma coisa que se chamava Chopp. Escreve S-C-H-O-P-E-N, Schoppen. S-C-H-O-P-N. Schoppen. Schoppen. O alemão fala, ein Schoppen bitte. Um copo, por favor. Ein Schoppen. Ele queria beber um chopp, ele queria um copo. Era um chopp de cerveja. Um chopp de cerveja. Mas era Ein Schoppen. Ein Schoppen bitte, ja. Então... Você tem um sotaque interessante. Eu aprendi alemão eu sei falar em alemão, anos. Eu sei falar alemão a Saftasarden. Aftasardendoin. Quer que complete a frase? Não precisa. Quem está assistindo já conhece a frase inteira. Eu acabei tendo muitas aulas de alemão aqui em Ribeirão Preto, porque assim que eu entrei na cervejaria, o plano de terminar o estudo para mestre cervejeiro era para fazer lá em Munique. Em Munique. Esse plano não foi concretizado na época, porque naquela época o mundo já estava dando muitas e muitas voltas e se globalizando de outras formas. Então, outras coisas eu fui fazer na cervejaria. Sim. E o curso de mestre cervejeiro eu fui fazer bem depois. Eu acho muito bom, que foi muito bom ter feito isso, eu ter participado na tenra idade de outros projetos, de projetos administrativos e ido para outros lugares para depois eu me especializar na técnica e pegar para tomar conta de fábricas também. Foi muito engrandecedor isso. Enriqueceu demais. Enriqueceu o seu conhecimento, né? De uma maneira muito... Então, eu acabei tendo aulas aqui em Ribeirão Preto, ali com a Sônia e o Rudolf Schalemiller, né, que é o vice-cônsul da Alemanha aqui no Brasil, ali na escola que eles têm até hoje, né? Sim. E eles são pessoas muito bacanas. Durante alguns anos eu fiquei ali tendo aulas de alemão. Não me tornei fluente, mas nas épocas que eu tive a oportunidade de conhecer alguns países... Você se vira bem no alemão. Não, a gente toma ein Schoppen e as palavras fluem muito mais facilmente, né? Eu, quando estive na República Tcheca, e nós estávamos num pub subterrâneo ali, né? E tomando cerveja na caneca, a gente tirava a cerveja na própria mesa, e aí toma uma, toma duas, e daqui a pouco eu comecei a falar uma meia dúzia de palavras em tcheco, porque eu ouvia um falar, o outro falar, não sei nada de tcheco. E aí, quando chegou num determinado momento, eu falei assim, agora traz uma que ensina alemão. Sai daqui, que me faz falar alemão. Olha, até piada eu chegava a contar na Alemanha. Os alemães riam muito. Riam? Mas não sei se era da piada ou era de mim. Não sei, porque eu contei piada nos Estados Unidos e ninguém achou graça. Ninguém achou graça. Fiquei com uma vergonha terrível. Piada que a gente morre de rir aqui. Eu contei para eles... Você contou alguma coisa que não era politicamente correta. Não sei, mas ninguém achou graça. Eu falei, cultura é cultura. Não adianta. Coisa, bom, João, eu acho que chegamos assim, concluir é impossível, como eu já tenho dito nos episódios anteriores, a gente não vai concluir o nosso papo aqui nunca. Mas para que a gente possa abordar algo mais, só para... não é para concluir, mas é para completar. Esse pensamento, né? Vamos lá nos Estados Unidos
para falar a respeito da chegada da cerveja Isso. lá nos Estados Unidos. Porque você falou do uísque, fizeram uísque. Isso, foi como um exemplo só que utilizaram uma matéria-prima local. Os Estados Unidos foram desenvolvidos em sua cultura cervejeira já pela escola inglesa. Assim como a escola, o jeito de fazer cerveja alemão... Veio para cá. E veio para o Brasil. Lá foi o inglês. Foi a própria escola inglesa, vamos dizer assim, a própria maneira inglesa de se fazer cerveja que foi difundida. E lá já os próprios colonos levaram essa cultura de se fazer cerveja em casa. Claro, tiveram que cultivar os cereais lá e fazer a cerveja em casa. E é diferente, João? Não é muito diferente a cerveja inglesa da cerveja alemã. Claro que se a gente for analisar tecnicamente uma cerveja inglesa e uma alemã tecnicamente, nós vamos dizer centenas de diferenças. Mas, se nós vamos simplesmente tomar a cerveja por prazer, um leigo vai saber vai notar a diferença, mas ele não vai rechaçar a cerveja por causa disso. Ele vai achar, sim, a sua diferença, a sua cultura, é isso que tem, é muito bom, ele vai tomar. A maneira de fazer é diferente? A maneira de fazer é um pouco diferente, a maneira de se obter os açúcares, o equipamento. Não, é bem parecido. É bem parecido, tudo, Existem alguns conceitos diferentes de técnicas, mas a química é a mesma. É mais operacional, né? E a maneira de se tratar essa química. Por exemplo, se eu faço algumas temperaturas, um processo com algumas temperaturas na Alemanha, na Inglaterra você usa uma temperatura só. Se eu tomo uma cerveja mais carbonatada do estilo alemão, a inglesa é um pouco menos carbonatada. Você vai na Inglaterra, vai tomar uma cerveja lá no bar, no chopp deles, né? O pint, né? Na Inglaterra, o pint é o copo, né? Se você toma lá na Inglaterra, você sente elas algo mais leve, vamos dizer a palavra mais coloquial, algo mais rala, algo mais fraca, tanto de gás quanto de álcool. Tá? Mas é um estilo de cerveja. Mas o americano, que é os estadunidenses, digamos assim... Eles adoram. Eles gostam do estilo inglês. Isso, do estilo inglês. E não do estilo alemão. Porque eu ia te fazer uma pergunta, depois pensei que a pergunta pudesse ser idiota, e seria... Não, de jeito nenhum. Porque eu ia dizer o seguinte, nós admiramos, gostamos e curtimos a cerveja no estilo alemão. Eu ia te perguntar, é só aqui ou o mundo inteiro gosta do estilo alemão? Não, o mundo inteiro gosta do estilo alemão, o mundo inteiro gosta do estilo inglês, o mundo inteiro gosta do estilo de tudo. O mundo inteiro gosta de cerveja. Então eu acho que eu faço parte desse mundo. O que aconteceu na Alemanha foi uma coisa diferente, porque aquele rei duque, não sei das quantas lá da Baviera, proibiu por cargas d'água de se fazer cerveja com outras matérias-primas. Proibiu coisa nenhuma, ele queria fazer sozinho. Sozinho, exatamente. Então, os cientistas na Alemanha desenvolveram muitas técnicas e muita ciência para se fazer cerveja com aquelas poucas matérias-primas. Então, lá se difundiu mais a ciência cervejeira. E nas outras partes do mundo, entre aspas, a cerveja mais artesanal, feita de outras maneiras diferentes e com outros cereais e com outros condimentos e com outros açúcares, até com mel... E até com frutas. E na Alemanha, não. Isso estava proibido. Está proibido. Proibido. Mas os cientistas desenvolveram ótimas cervejas. Então, a ciência cervejeira, eu digo que o papel da lei da pureza, talvez tenha sido esse. É o desenvolvimento da ciência maior na cervejaria. Muito bem. João, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que quero agradecer a você. Esse papo gostoso e sem fim, né? Sem fim. Um papo que não tem ponto final. Nós vamos colocar aqui uma vírgula no nosso papo. E vamos continuar no próximo episódio. E no próximo episódio nós temos 1 zilhão, e não vai ter só o próximo, terão os próximos. Eu já desisti de dizer que a história vai acabar. Eu acho que vai ser sempre continuada isso. Eu prometo a vocês que nós vamos falar de técnica, de fabricação. Eu tenho aqui uma vontade de ir visitar a microcervejaria do João, sem divulgar a marca, não é essa, mas ir lá filmar com meu celular para mostrar para vocês como é que a cerveja é feita. Acho que
Nós vamos fazer isso Vamos ainda. fazer, sim. E o João vai explicar para a gente em loco como é que se faz. Então, nós temos muitos episódios ainda para alimentar aqui o nosso canal cervejapod.com. Tá. Mas agora eu preciso encerrar esse. E agradecendo a você que está nos acompanhando, pedindo que você se inscreva no nosso canal e assinale aí o sininho, se é que você já não fez isso. E agradecer de forma muito especial, mais uma vez, o João, por estar conosco. E eu a você e aos nossos amigos todos que sempre estão a me ligar e mandar mensagens. Talvez a gente faça algum episódio com todas essas perguntas que nossos amigos têm. Eu tenho um zilhão de perguntas que as pessoas ficam mandando para mim como se eu fosse mestre cervejeiro. Eu trago para o João, que nós vamos dar um jeito de responder isso tudo. João, aquele abraço para você. Muito obrigado, Posso pessoal. fazer um convite especial? Por favor. Enquanto nós vamos desconectar aqui o nosso episódio do canal, a gente vai agora tomar uma cervejinha. Aê! Eita, vamos nós! Um abraço, tchau para vocês. Obrigado.